Olha aí, pessoal, no momento em que há um grande debate a respeito de projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados, tratando de limitação dos poderes e principalmente dos arroubos ditatoriais do STF, nesse contexto, agora nós temos a notícia aqui apurada pelo pessoal do site Poder 360 de que 81,4% das decisões tomadas pelo STF em 2024 foram tomadas de forma monocrática, ou seja, apenas um ministro decidindo sobre o assunto, decidindo sobre o tema. Isso aqui é um absurdo completo. Há um projeto de lei visando limitar essa questão das decisões monocráticas, um projeto importantíssimo, não me lembro se é um projeto de lei complementar, de lei normal, simples assim, ou se é uma PEC, mas é importantíssimo por causa desse cenário que é completamente absurdo. STF é um tribunal, é um colegiado. Por definição, o que é decidido ali deveria ser decidido de forma conjunta, sob a análise dos ministros, porque são temas de muita importância e com repercussão geral por todo o poder judiciário. Então, é uma situação completamente absurda do ponto de vista do próprio direito, da noção, da compreensão do que é um juiz de primeira instância e tribunais de instâncias superiores, e, obviamente, claramente, é uma atribuição que o STF não deveria possuir. Isso dá uma quantidade absurda de poder de forma individual aos ministros do STF. Então vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só, né? Primeiro de tudo, caramba, o STF tomou 93 mil decisões. Eu tenho curiosidade para saber, se eu tivesse pensado antes, até procuraria isso. Quantas decisões a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou neste ano? Porque isso aqui parece um número muito grande, sem dúvidas, né? Então, é muita coisa de fato aí, né? Ah, tem aqui o dado, né? Caramba! Leram o meu pensamento e botaram aqui, né? Só pode. Porque olha só, em um ano, de outubro do ano passado até outubro de 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou 60 decisões. 60 decisões, meu amigo. Olha essa situação, né? Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela cumpre muito bem o papel que se espera de uma corte constitucional, que é lidar com pouquíssimos temas e debater muito, de forma muito profunda sobre esses temas, porque tem repercussão geral. Esse é o ponto. Lembrando que aqui a consideração é de um ano, né? Essas 93 mil decisões aqui foram feitas em apenas 10 meses aqui no Brasil pelo STF. Então, olha o tamanho desse problema, né? O Tribunal Constitucional aqui da Alemanha julgou 4.300 processos no ano passado, Suprema Corte da Argentina 21 mil, ou seja, ninguém consegue julgar tanto quanto o STF brasileiro. É uma coisa impressionante, né? E desse total aqui, 76 mil decisões foram monocráticas, 81,4% do total. Parece muito e é uma coisa extremamente exagerada, mas não é tão ruim quanto o índice do ano passado, acredite ou não, que foi de 83%, né? Decisão monocrática, você sabe, é aquela que é proferida por apenas um ministro, apenas um membro de um tribunal colegiado, né? Então, há essa possibilidade aí, nas hipóteses determinadas pela lei, de que algo seja feito nesse sentido, né? Que o principal exemplo são análises de pedidos urgentes que precisam ser decididas logo, né? Então, essa possibilidade aqui é real de haver decisões monocráticas, mas a grande pergunta precisa disso tudo, desse percentual todo aqui? Volto a dizer, o STF é um tribunal, é um sistema colegiado, que, portanto, pressupõe-se que as decisões são tomadas após um debate dos membros desse
tribunal colegiado com a maioria deles decidindo em uma direção, justamente para tirar o peso da decisão de uma única pessoa. Temas importantes, relevantes, muitos dos quais com repercussão geral, que vão servir de parâmetro, né, de referência, de jurisprudência, que é o termo efetivo, para decisões de todos os outros tribunais, de todas as outras instâncias. E aí, tem-se a ideia de que o corpo do STF, os 11 ministros, ou pelo menos uma turma ou outra, deveria julgar em conjunto os temas importantes, mas a gente vê que na prática não é isso que acontece. Temas extremamente importantes foram decididos de maneira monocrática, num completo absurdo, num completo desrespeito àquilo que se imagina que sejam as atribuições do STF, né? Então, de fato, aqui são PECs, né? Eu estava na dúvida, mas são PECs. Tem a PEC 8 de 2021, é um problema antigo, esse negócio de decisões monocráticas. A ideia vem de lá de 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, praticamente, que limita as decisões monocráticas e os pedidos de vista, né? Pedidos de vista costumam travar os julgamentos. É até uma estratégia usada quando há um tema delicado a ser tratado lá no STF, né? Já a PEC 28, agora de 2024, vai muito além dessa PEC 8 aqui. Ela dá aval ao Congresso Nacional para anular as liminares que os magistrados tenham proferido, caso o Congresso Nacional considere que essas decisões extrapolem a competência da Suprema Corte. É algo que acontece muito também. O STF decidir sobre temas que, obviamente, deveriam ser legislados. Deveria haver debate no Congresso Nacional para que houvesse uma lei ou não a respeito daquele tema e então a coisa funcionasse nesse sentido, e não a cabeça de um único ministro determinando como a coisa iria funcionar, né? Aliás, basta lembrar que o Alexandre de Moraes sozinho determinou a saída do Twitter do Brasil, suspendeu a rede social aqui do Brasil, impôs uma multa absurda e de forma também completamente monocrática fez uma série de outros arroubos ditatoriais. Realmente é uma situação completamente absurda, né? Os ministros do STF falam que isso facilita a análise das dezenas de milhares de processos que chegam ao STF, né? Aqui no Brasil, todos os casos que chegam à instância final precisam ser avaliados pela Suprema Corte, né? Nos Estados Unidos, isso não acontece, né? Agora, a grande questão é a seguinte, né? Precisa ter isso tudo de processos chegando na Suprema Corte do Brasil? Isso aí também não é um absurdo? São todos temas constitucionais, realmente, de relevância constitucional? Porque a impressão que a gente tem na maior parte dos casos é que isso tudo poderia ser resolvido em instâncias inferiores, não precisaria de um debate no STF, né? Aliás, o que é debatido no STF é a esmagadora minoria disso aí. A maior parte é o ministro que tem as convicções dele, decide dessa forma e acabou. Vale para todo mundo, vale imediatamente no Brasil todo, né? Uma coisa completamente absurda, né? Então, inclusive aqui um especialista, aqui, um procurador do Ministério Público de São Paulo, né? Roberto Liviano, ele falou que os números são exagerados, que o STF não pode sacrificar o princípio da colegialidade do tribunal, que é exatamente o que eu falei, que os tribunais, por natureza, são organismos que devem provir decisões, via de regra, colegiadas, né? Então, realmente, é uma situação bastante atípica, até do ponto de vista do direito, né? Agora, realmente, a Constituição Federal é uma jabuticaba, essa questão do excesso de processos no STF é uma jabuticaba da Constituição Federal, né? E aí, que realmente a coisa não funcionou muito bem de lá, o número de processos no STF é completamente absurdo, né? Então, isso causa uma insegurança jurídica enorme no final das contas. Tem um caso aqui citado pelo Liviano, inclusive, né, que o Dias Toffoli, né, anulou casos de corrupção que já tinham sido decididos pelo plenário, inclusive, né? Ou seja, qual é a regra, qual é o critério para que algo seja determinado de forma permanente na justiça no Brasil? Não tem.
a cabeça do ministro do STF, que determina a coisa de forma geral aí, né? Então, realmente, trata-se de uma situação que prejudica a lisura da justiça no Brasil. Não que o STF esteja preocupado com isso, muito pelo contrário, mas é evidente que esses projetos aqui, essas propostas de emenda à Constituição, precisam andar no Congresso Nacional, precisam ser aprovadas para coibir esses abusos que são fonte de uma série gigantesca de arroubos do STF nos últimos tempos. STF passando por cima da vontade popular, STF quebrando galho de partido que não tem representatividade na Câmara, STF legislando no lugar do Congresso Nacional. A gente vê isso acontecendo o tempo todo e é um absurdo completo, porque os caras sequer são obrigados a levar o debate para o tribunal. Eles decidem e está decidido e acabou, né? E aí aquilo que deveria ser a exceção virou a regra, porque de cada 5 processos que caem no STF, 4 são resolvidos dessa forma completamente absurda, né? O STF já ultrapassou as suas atribuições há muito tempo e o quanto antes esse problema for corrigido, melhor para todos nós. E se você quiser ver outro vídeo em que eu analiso questões do STF, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.